que qualquer problema do meu povo é problema meu. Eu não sou entregador de marmita. Eu sou homem de guerra. Não vim aqui para entregar marmita. Vim aqui para ver a vontade de Deus ser feita e ver meu povo livre. E aprendi isso crescendo em problemas. Quando eu achava que o problema era grande, veio um outro maior. E quando eu achava que ele era grande o suficiente, veio outro maior ainda. E quando eu já estava achando que o gigante era grande demais, ele ainda ficou em pé. É porque o texto está falando, o gigante se levantou. Você pensa um gigante sentado já é grande, o cara ainda ficou em pé. Está achando? A hora que você achar que o problema ficou grande, ele vai ficar em pé. Glória a Deus, mano. Mas é para isso que você teve o leão. Então nós temos que desenvolver nossas vivências com Deus. Nós não podemos evitá-las. Os jovens hoje estão querendo evitar suas vivências. Os pais estão querendo poupar seus filhos das vivências, dos enfrentamentos, achando que fé é uma coisa para poupar, para proteger. Quem disse que fé é para proteger? Fé não é para proteger, fé é para dar segurança. Glória a Deus, amado. Deus nunca prometeu proteção. Ele falou assim, você vai apanhar na cara uma vez. Ele falou que você vai apanhar. Ele falou assim, tenha fé que ninguém nunca vai bater na sua cara. Eu falei, não. Se você tiver fé, alguém vai bater na sua cara. Ele falou assim, se tiver fé, ninguém vai te roubar a túnica, né? Ele falou assim, alguém vai te roubar a túnica. E eu estou te dando a segurança de quando te roubarem a túnica, você entregar a capa. Aleluia. Fé é para você ter segurança, para apanhar uma vez e virar a cara para apanhar de novo. Glória a Deus, amado. Aleluia, irmão. Glória a Deus. E você não vai corromper a sua fé nem sua vocação. Bater nos dois lados da sua cara e você está ali firme cumprindo sua vocação. Deus não te protegeu, mas te deu o quê? Segurança. Nós não fomos protegidos do leão, mas nós tivemos segurança para enfrentá-lo e vencê-lo. Nós não fomos protegidos de ser obrigados a andar uma milha, mas nós tivemos a segurança de vencida a primeira milha, que é a milha dos outros, nós vamos fazê-los andá-los a segunda milha, que é a nossa milha. Amém, amados? Amém, meus irmãos? Segurança, vivência, de glória em glória, de problema em problema, de fé em fé. A fé é para te colocar sobre problemas maiores, para que você experimente uma glória maior. Então a fé é para que você entre em problemas que aparentemente não são seus e para que você ande de glória em glória, de problema em problema. Outra coisa, amados, a fé é para que você entenda que você vai vencer com aquilo que Deus te deu e não com as experiências dos outros. Nós estamos vivendo uma situação muito complicada hoje em dia. Eu acho complicada. Porque nós estamos vivendo uma apologia da metodologia. As pessoas não querem entender o que Deus deu para elas. Elas ficam cobiçando o que Deus deu para os outros. Então nós temos um punhado de goiaba hoje tentando ser abacate. Você está entendendo o que eu estou falando? Não? Crise de identidade. O cara nasceu para ser goiaba e ele fica tentando ser abacate. Isso nunca vai funcionar. A palavra de Deus diz claramente: cada árvore dará fruto segundo a sua espécie, segundo a espécie que há na semente. Então, quando eu vejo alguém usando uma metodologia, eu não tenho que ir lá imitar a metodologia, eu tenho que ir lá imitar o compromisso. Porque o que fez ele funcionar não é a metodologia, é o compromisso que ele teve com aquilo que Deus colocou ele para fazer. Eventualmente, eu posso imitar a metodologia se eu tiver uma direção de Deus para aquilo, mas não é o caso. Tanto é que tentaram vestir sobre Davi uma coisa que não era ele. Amém, amados? Aquilo não era ele. Espada, escudo, capacete, não era ele. É tão curioso isso, sabe por quê? Porque Davi, como é que Davi foi ungido rei? Ele estava vestido de quê?
Ele estava vestido de pastor. Então, amados, a autoridade que ele recebeu de Deus, ele estava com roupa de quê? De pastor. Então, na hora dele vencer o Golias, ele estava vestido de quê? De pastor. E por que ele cometeu o pecado com Betseba? Porque ele estava vestido de quê? De rei. E para ele voltar à lucidez, o Natan contou para ele uma história de quê? Pronto, foi só trocar a roupa do cara e ele voltou à lucidez. Tá vendo? É uma goiaba tentando ser abacate, não vai funcionar. O cara só funcionava com a roupa que ele foi ungida, mano. É ali que ele tinha autoridade. Então nós estamos vivendo um mundo de comparações, de cobiça, de inveja. Não há respeito por aquilo que foi a dotação que Deus te deu. Então as pessoas hoje fazem comparações, amados, entre grandes e pequenos. Esse foi o problema de Davi. Tanto é que Natan veio falar para ele uma história do cara que ficou perturbado, que ele começou a pensar grandes e pequenos, e não maior e menor. Então eu vou te falar uma pergunta. Nessa coisa de grandes e pequenos, elefante é grande? Depende. Eu já vi elefante pequeno comparado com outro elefante. Um elefante filhote é pequeno, não é grande, comparado com a mãe dele. Porque se elefante for grande, então coelho é pequeno. Coelho é pequeno, mano? Depende, eu já vi coelho grande. Amém, amado? Agora, elefante é maior que coelho, isso não tem problema. Amém, amado? Então eu posso querer ser um elefante maior. Mas eu não posso simplesmente querer ser o quê? Grande. Porque às vezes eu estou achando que eu sou grande, porque eu estou me comparando a um coelho. E às vezes o coelho é maior do que eu, mano. Eu já vi muito coelho maior do que muito elefante. Porque eu já vi coelho grande pro tamanho dele, comparado a um elefante pequeno pro tamanho dele. Glória a Deus, amado. Aleluia, irmão. Então aquele coelho era maior do que o elefante. Porque aquele elefante era um elefante raquítico, problema de saúde, deficitário. E aquele coelho lá era um grande coelho. Maior do que aquele elefante. É isso que estava confuso, porque o Golias achava que por ser grande, era maior. Mas Davi sabia que apesar de ser pequeno, ele era maior. Porque era a consistência do que ele representava. As pessoas hoje estão querendo ser grandes, amado. Em vez de querer ser o quê? Maiores. Maiores no seu pensamento. Maiores na sua nobreza. Maiores no seu propósito. Maiores nos seus princípios. É isso que Deus está convidando você. Vem para cá. Vem pensar pensamentos maiores do que o que você pensa. Vem andar por caminhos superiores ao que você anda. Deus não quer fazer de você alguém grande. Deus quer fazer de você alguém maior. Maior do que você pensa. Maior do que você imaginou. Maior do que você acha. É isso que ele estava fazendo na vida de Davi. Nós estamos precisando de jovens maiores e não de grandes jovens. Gente que acumula muito e continua pequeno. Gente que podia muito e continua pequeno, porque não pensa maior, não quer maior, não imagina maior. E Deus está sempre pronto a fazer muito mais, além daquilo que você podia ser capaz de pedir ou pensar. Amados, nós não temos que trazer Deus para abençoar nossos pensamentos. Nós temos que liberar nossos pensamentos para a dimensão de Deus. Deus quer nos levar aonde Ele está, na forma como Ele pensa, naquilo que Ele percebe, naquilo que Ele quer gerar através de nós. Em vez da gente ficar trazendo Deus para a nossa realidade, lá com os nossos choramingos, e falando, Deus, vem cá, abençoa isso, eu tenho um plano aqui. Você vai ficar impressionado, Deus, eu pensei um negócio aqui, vou falar um negócio. Você vai ficar chocado. É de dar dó, mas o que a gente vai fazendo é de dar dó. Fala a verdade, não é? Então veja, Davi é um cara
que se intromete. Davi é um homem que entende a sua trajetória de desafios. Ele não se queixa, pelo contrário. Ele entende que lá na frente, quando ele está enfrentando o urso, ele diz, graças a Deus pelo leão. E a hora que ele está enfrentando o Golias, ele agradece o leão e o urso. Ele diz, eu fiz escola. Eu não lamentei minha trajetória. No Golias, ele agradece o leão e o urso. Ele diz, eu fiz escola. Eu não lamentei minha trajetória. Eu tive por grande gozo passar por várias aflições e tribulações. Eu não tentei me livrar delas. Eu atravessei por elas. Eu agarrei a barba delas. Eu tenho marcas no meu corpo que contam a minha história. As marcas do meu corpo não falam do meu fracasso, falam da minha vitória. Amém, amados? E ele é um homem que sabe valorizar aquilo que Deus deu para ele. E no dia que ele não valorizou isso, ele se perdeu. No dia que ele quis pensar que ele era outra coisa, ele se perdeu. Ele teve que ser devolvido ao seu pensamento original. Qual é o pensamento original de Deus a seu respeito? Deus quer te fazer um coelho maior? Ou quer que você fique pensando em ser elefante? Amém, amados? Em nome de Jesus. Outra coisa interessante na vida de Davi, eu já vi muita pregação sobre esse negócio das 5 pedras, já estou concluindo aqui. Eu já vi muita pregação desse negócio das 5 pedras, que é os 5 ministérios, que não sei o quê, que é o apóstolo, o profeta. Eu acho que até pode ser. Mas eu, lá em Minas, eu aprendi, eu caçava muito passarinho com estilingue. Então é o seguinte, eu acho que o negócio com o Davi, nesse negócio das 5 pedras, eu sinceramente, sabe, duvido que o Davi, que estava lá na beira daquele rio, lá escolhendo aquelas pedras, ele estava lá o apóstolo, o profeta, o evangelista. Não tem condição. Ele não dá a menor dica, ele não insinua, isso não está no Salmo, não está em nada, não está em lugar nenhum, rapaz. Porque se fosse uma revelação desse tamanho, não é possível que ele tinha escondido de nós, não. Ele já tinha escrito esse trem, pelo amor de Deus. Deus não fica escondendo a gente, não, mas Deus quer ser conhecido. Eu penso que quando Davi está lá separando aquelas 5 pedras, ele falou assim, é o seguinte, da onde eu estou até onde aquele gigante está, dá para mandar umas 5. Então, se não acertar a primeira, tem que ser a segunda. Se não for a segunda, tem que ser a terceira. Mas eu sei de uma coisa, enquanto é tempo, eu estou dando pedrada. Não tem racionalismo nisso, não, amados. Você quer fazer a obra de Deus? Então você entra nisso por inteiro. Se couber isso, não, amados. Você quer fazer a obra de Deus? Então você entra nisso por inteiro. É tudo. Se couber 5 pedras, são 5 pedras. O povo hoje está querendo resolver esse negócio numa trama espiritual, um negócio assim, pá, a pedra do não sei o quê. Tem nada de pedra do não sei o quê, não, amado. É pedra. Amém? O Davi falou o seguinte, eu sei mandar pedra. Cabe 5, vão ser 5. Eu tenho que ganhar desse cara na pedrada. Então é o seguinte, vai ter que ser a pedrada ungida aqui. Se não for a primeira, é a segunda. Então ele não está pensando, ah, Deus, o Senhor está comigo, o Senhor é o Deus de Judá, esse homem hoje vai saber que há Deus sobre Israel. Então é o seguinte, é uma pedra. E não precisa nem ser grande, pode ser uma pedrinha ungida. Vou pegar um cascalhinho ungido, não precisa nem mirar, ou rodar, isso vai guiado pelo Espírito. E onde esbarrar, o poder de Deus vai derrubar. Que nada, mano. Davi está ali inteiro, mente, coração, alma, de todo o corpo, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. É o homem por inteiro. Sabe por que as coisas não estão acontecendo na nossa vida hoje, amado? Porque a gente nunca está no lugar que a gente tinha que estar.
O cara está no casamento pensando em estar com os amigos. O cara está com os amigos pensando em estar no serviço. O cara está na igreja pensando em estar não sei aonde. Então ele nunca está inteiro. É uma crise de arrebatamento. O cara quer estar sendo trasladado para algum outro lugar. A mulher que ele está não é a dele, os filhos que ele tem não é o dele, a igreja que ele está não é a dele, o pastor que ele tem não é o dele, ele queria outra coisa. Então ele está sempre com a cabeça em outra coisa. Davi não, meu negócio aqui hoje é matar um gigante, eu sou o cara de Deus para fazer isso, meu negócio é dar pedrada, na minha bolsa cabe 5, então é por aí. E eu vou fazer o que eu sei fazer, vou dando pedrada daqui até lá. E nem que seja engasgado com a minha orelha, esse cara morre hoje. Eu sou a morte dele, se não der na pedrada, ele mordeu, morreu. Amém, irmão? Por que eu estou falando isso? Você acha que eu estou exagerando? Porque é assim que ele tratava quem? O leão. Ou você acha que viu o leão, Davi cantava um hino? Pegava na harpa? Não, meu irmão. Ame de todo o seu coração, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Gente inteira no negócio. Amém? Em nome de Jesus. Por último, se a gente quer viver pela fé e ser vitorioso, essa geração de fé, jovens, eu tenho escrito a vocês, porque vocês venceram o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Então você entenda, amado, que a nossa vitória não está na nossa força. Nós temos que fazer tudo conforme as nossas forças. Nós temos que, porque esse é o nosso papel. É aí que a gente demonstra a nossa fé. Mas a nossa certeza é que a nossa vitória está no fato de que a promessa de Deus está a nosso favor. Porque sabe o que fez toda a diferença na vida de Davi? Foi que a distância que ele estava, e eu não sei que posição que o Golias estava sentado, mas Davi discerniu uma coisa lá que ninguém tinha discernido. Todo mundo sabia tudo do gigante. Essas coisas de batalha espiritual. Quanto que mede a ponta da lança, quanto que mede o escudo, quantos quilos tem o capacete. Aí a gente vai fazendo teologia em cima disso. Os caras de tanto ficar olhando para o gigante, eles ficaram fazendo lá a doutrina do gigante. Que o gigante mede tanto, que ele faz assim, que o capacete dele é feito de bronze, que a ponta da lança é feita não sei o quê. E à distância, os filisteus deram a ficha, em centímetros. Eles sabiam quantos centímetros media o gigante. Quantas gramas mediu a ponta da lança? Está tudo escrito lá, é assim, pá. Davi olhou aquilo tudo, não ficou pensando que tamanho que era a lança, não ficou pensando tamanho que era o escudo, o capacete. No meio daquilo tudo, Davi viu um negócio que ninguém tinha visto. O cara era incircunciso. Acabou. Não interessa a lança, não interessa escudo, não interessa capacete, não interessa nada. O cara não tem a marca da circuncisão, não há promessa de Deus sobre a vida dele, ponto. Não há ninguém que foi fiel o bastante para apresentar Deus para esse gigante. Eu vou ser a circuncisão dele hoje. Esse homem vai conhecer Deus através de mim, porque ele não teve homem que mostrasse Deus para ele. Amém, meus irmãos? Então não interessa, meu irmão. Sabe o que interessa? É que a promessa está a nosso favor. E nós temos o chamado de apresentar Deus para as pessoas. E não vai ser alguém que não conhece a Deus como nós que vai prevalecer nesse negócio. Nós estamos aqui para revelar Deus para as pessoas. E naquele dia, Davi falou: eu tenho a responsabilidade de abençoar Golias. Esse homem não pode morrer sem conhecer. Não há nada mais precioso e está à sua disposição. There is nothing more precious, and it is yours to have. Quem é igual a ti, ó Senhor, dentre os deuses? Elim. Qualidades e significados de um Deus absoluto, o único Deus, a causa original, o todo.